Londres, 1888. A cidade vivia um período obscuro, com muita criminalidade e violência. Naquele ano, 5 mulheres foram assassinadas. Quase todo mundo conhece a história do homem que ficou conhecido como Jack, o Estripador, mas poucos conhecem a história dessas mulheres, muito menos os seus nomes. Oi, meu nome é Carolina, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu nunca tinha pensado em ter um canal do YouTube, mas eu fiz uma viagem para Londres e eu vivi uma experiência que mexeu muito comigo. Como eu sempre fui muito fã de histórias de terror, true crime, mistério, eu resolvi fazer um passeio diferente lá do que a maioria dos turistas geralmente gostam de fazer. Eu fui fazer um tour do Jack Stripador, que basicamente era para passar pelos lugares onde os crimes aconteceram. Só que esse tour ele foi um pouco diferente do que eu esperava, porque eu tava achando que ele fosse focar no assassino, no mistério de quem ele poderia ter sido, que é como eu vi essa história sendo contada. Mas não, ele focou nas vítimas. E isso me deu uma nova perspectiva sobre tudo isso que aconteceu, e eu senti que eu tinha algo para compartilhar. Então eu resolvi criar o canal Histórias da Meia-Noite. As informações que eu vou trazer para vocês, então, são as informações que eu aprendi nesse tour e que foi um tour baseado só nas evidências oficiais que se tem sobre o caso. Eu achava que eu conhecia a história do Jack, mas o que eu percebi? Que tem muita especulação. Então, eu comecei até a pesquisar mais depois disso e eu vi que cada lugar fala uma coisa. Como, por exemplo, número de vítimas. Já vi lugar falando 10 vítimas, lugar falando 15 vítimas, lugares falando 20, mas o que foi comprovado é que foram 5 as mulheres assassinadas por ele. E também, eu achava que ele era um serial killer de prostitutas, mas das vítimas dele, das 5 vítimas, apenas uma ela era prostituta. A maioria das histórias sempre tenta responder uma pergunta: quem foi o Jack Stripador? Mas foi a primeira vez que eu vi essa história contada do ponto de vista das vítimas. Então hoje eu vou falar para vocês a história dessas 5 mulheres. Para entender essa história, a gente precisa voltar para Londres de 1888. Naquela época, a cidade passava por um período extremamente difícil, e um dos lugares mais pobres era o bairro de Whitechapel, localizado no leste de Londres, que foi o lugar onde os crimes aconteceram. Era um bairro com grande presença de imigrantes, principalmente irlandeses e judeus, e muitas famílias enfrentavam condições extremamente precárias. A maior parte da população vivia na miséria. Famílias inteiras moravam em pequenos quartos chamados tenements, muitas vezes com várias pessoas dividindo um único cômodo. As condições sanitárias eram péssimas: esgoto a céu aberto, água contaminada e lixo acumulado nas ruas. Mas para as mulheres, a situação era ainda mais difícil. Elas não podiam votar, tinham pouca proteção legal contra a violência doméstica ou abuso, crimes contra mulheres eram frequentemente ignorados. Casadas, muitas vezes não tinham direito legal a seus próprios bens ou rendimentos. Além disso, existia um preconceito social extremamente rígido. Qualquer comportamento considerado fora do padrão podia fazer uma mulher ser rotulada como prostituta. Por exemplo, mulheres que deixavam o marido, mulheres solteiras com filhos, mulheres que bebiam, ou simplesmente mulheres que andavam sozinhas à noite. Por isso, muitas das vítimas de Jack foram rotuladas como prostitutas, mas porque, na verdade, eram só mulheres que não seguiam os padrões sociais da época. As mulheres, elas sofriam muito, inclusive tinha um outro serial killer de mulheres ativo lá em Londres, e era bem parecido com os crimes do Jack, mas tinha algumas diferenças no modus operandi que possibilitava que a polícia identificasse qual crime era de cada um. E se vocês quiserem que eu conte também a história desse outro serial killer que estava atuando na época, deixa aí nos comentários. Bom, vamos para a primeira vítima. Mary Ann Nichols, conhecida entre amigos como Polly, nasceu em Londres em 1845 e tinha 43 anos na época do crime. Ela era casada, tinha 5 filhos, mas o casamento era extremamente conturbado. O marido era abusivo física e emocionalmente. Com o passar do tempo, Mary começou a desenvolver problemas com álcool, que acabou se tornando uma forma de escapar dessa realidade. Quando teve seu último filho, a situação piorou ainda mais. O marido começou um relacionamento com a própria parteira. Diante disso, e dos abusos físicos e psicológicos, Mary tomou uma decisão difícil. Ela fugiu.
mas legalmente ele e a Mary ainda eram casados. Então essa vida que ele estava tendo era ilegal. E de alguma forma isso chegou nas autoridades e os dois foram chamados diante de um juiz. E pela primeira vez a Mary ela teve a oportunidade de contar o lado dela, da história. Então ela relatou todos os abusos que ela vinha sofrendo todos esses anos, abusos físicos, abusos psicológicos. Mas quando foi a vez do marido dela falar, o que ele falou? Falou que ela era uma bêbada, que ela não cuidava direito dos filhos, que ela abandonou a família. E como já era de se esperar, esse juiz ficou do lado do homem. Depois disso, a vida dela se tornou cada vez mais difícil. Ela passou a fazer pequenos trabalhos para sobreviver, tentando ganhar algum dinheiro sempre que conseguia. Mas o alcoolismo, que era sua válvula de escape, estava cada vez mais presente. Grande parte do pouco dinheiro que ela conseguia acabava gastando com bebida. Só que naquela época, gente, dormir sob um teto não era só uma questão de ter um abrigo, de ter algum conforto. Era uma questão de sobrevivência, principalmente para as mulheres, porque era muito comum a violência contra elas. E ainda é, né? Nos bairros mais pobres, existiam hospedarias baratas, onde as pessoas pagavam um pequeno valor por uma cama por uma única noite. As condições eram ruins. Várias pessoas dividiam o mesmo quarto, mas ainda assim era mais seguro que dormir nas ruas. Na noite de 30 para 31 de agosto de 1888, Polly estava tentando conseguir dinheiro para pagar uma dessas hospedarias, mas ela não conseguiu. E foi nessa madrugada que o seu caminho cruzou com o de Jack. Na manhã seguinte, o corpo de Mary foi encontrado. A forma como ela foi assassinada chamou a atenção da polícia. Não parecia um crime comum. O assassino cortou seu pescoço e mutilou parcialmente seu abdômen. Era um ataque brutal, direto, quase cirúrgico. Durante a necrópsia, os médicos encontraram mutilações que chocaram até mesmo os investigadores da época. E em menos de um mês, a segunda vítima foi encontrada. Anne Chapman nasceu em 1841 em Londres e tinha cerca de 47 anos na época de sua morte. Ela era casada com John Chapman, um cocheiro, e juntos construíram uma família. Eles tiveram filhos, uma casa e por muito tempo estabilidade, mas isso não durou muito. A vida de Anne passou por um período muito difícil quando alguns de seus filhos morreram. Consumida pelo luto, acabou desenvolvendo um problema com álcool. O casamento, já fragilizado, não resistiu por muito tempo. Anne e o marido se separaram, e foi nesse momento que tudo piorou. Sem renda fixa, sem estrutura e enfrentando o alcoolismo, Anne acabou indo parar em Whitechapel. Para sobreviver, acabava fazendo pequenos trabalhos ocasionais e tentava com isso pagar as hospedarias. Na noite de 7 para 8 de setembro de 88, Anne estava justamente tentando conseguir esse dinheiro. Testemunhas relataram que ela foi vista nas ruas conversando com um homem elegante. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado. E o que a polícia encontrou ali foi ainda mais perturbador que o primeiro crime. Anne teve o pescoço brutalmente cortado, de forma profunda, mas o que realmente chocou os investigadores foi o que veio depois. O abdômen dela estava aberto de maneira extremamente precisa, com cortes que não pareciam aleatórios. Havia um nível de controle técnica. Durante a necrópsia, os médicos confirmaram algo ainda mais perturbador. O útero dela não estava mais lá. E foi a partir daí que o medo começou a se espalhar. Elizabeth Stride foi a terceira vítima. Ela nasceu em 1843 na Suécia e tinha 45 anos quando morreu. Quando ainda era jovem, Elizabeth trabalhava como empregada doméstica para uma família rica. Mas nessa família ela foi abusada pelo próprio patrão. Engravidou e ainda por cima contraiu sífilis, uma doença que na época não tinha cura. Quando ela contou para o seu pai o que tinha acontecido, ele não acreditou nela. Ele disse que ela havia provocado aquilo de alguma forma. Disse que ela era uma prostituta e que não era mais sua filha. Sem apoio e sem família, ela decidiu ir para Londres, tentando começar uma vida nova. Foi lá que ela conheceu um homem mais velho, John Stride. Os dois se casaram e por um tempo a vida finalmente pareceu se estabilizar. Eles chegaram a ter um pequeno negócio, um café, e durante esse período, Elizabeth teve algo que por muito tempo parecia impossível, estabilidade. Mais uma vez, isso não durou muito. O marido morreu, e com isso ela voltou a estaca zero. Sem renda, sem estrutura, ela passou a fazer pequenos trabalhos e a viver nas pensões baratas. E tem uma curiosidade sobre a Elizabeth. Existiam relatos de que ela evitava ficar perto de homens, provavelmente pelo abuso, que ela sofreu. E há registros de que ela procurava ficar em hospedarias só para mulheres.
Inclusive, eu fui até essa hospedaria e até hoje tem a placa lá que diz woman. E voltando, né, naquela questão de que as vítimas eram prostitutas, como que ela poderia ter sido uma prostituta se ela evitava esse contato com o homem, até para estar no mesmo ambiente? Não faz muito sentido. Até que chegou a noite de 29 para 30 de setembro de 1888, que foi a noite mais triste. Por volta da 1 da manhã, seu corpo foi encontrado. Assim como nas outras vítimas, seu pescoço havia sido cortado, mas dessa vez não haviam mutilações. Isso porque o assassino foi interrompido ao ouvir alguém que se aproximava. E ele deve ter ficado muito frustrado por não conseguir terminar o que começou, tanto que na mesma noite fez outra vítima. Catherine Edwards nasceu em 1842 em Londres e tinha 46 anos na época do crime. Assim como as outras mulheres, sua vida também foi muito difícil. Ela recorria ao alcoolismo, bebia gin nos pubs locais e não tinha um lugar fixo para dormir. Naquela mesma noite, uma testemunha disse ter visto Catherine conversando com um homem elegante. E pela primeira vez, alguém conseguiu ouvir uma parte dessa conversa. O homem teria dito, "Você vai?" E ela respondeu, "Sim." Pouco mais de 40 minutos após o ataque a Elizabeth, Catherine foi encontrada. Seu pescoço havia sido cortado tão profundamente que estava quase decapitado, e o abdômen estava extremamente mutilado. Seu útero e seus rins haviam sido removidos. Enquanto Elizabeth havia sido atacada e o assassino interrompido, Catherine sofreu a continuação do impulso homicida sem interrupção. E foi nessa hora que Whitechapel viveu uma das noites mais tristes de sua história. A noite em que duas mulheres perderam a vida na mesma madrugada e de uma maneira tão brutal. Mary Jane Kelly nasceu por volta de 1863, não se sabe muito bem se foi em Londres ou na Irlanda, e desde jovem teve uma vida muito difícil. Apenas aos 18 anos perdeu o marido, ficando sozinha, e acabou recorrendo à prostituição para sobreviver. Ela era a única prostituta realmente comprovada entre as vítimas do Jack. A prostituição era ilegal, mas havia uma crença de que as pessoas não poderiam ser presas em solos sagrados, como as igrejas. Então, essas mulheres circulavam em torno desses locais e isso mostrava que elas estavam disponíveis para se prostituir. Ela foi a vítima mais jovem e tinha apenas 25 anos quando morreu. Mary tinha um apartamento e, diferente das outras vítimas que morreram na rua, ela morreu em sua própria casa. Isso permitiu ao assassino tempo e privacidade para cometer o crime mais brutal de todos. Quando seu corpo foi encontrado, a polícia ficou horrorizada. Mary havia sido mutilada com violência extrema. Seu rosto estava desfigurado, o abdômen completamente aberto, órgãos internos removidos e espalhados pelo quarto. Ela teve a morte mais sofrida de todas. Diferente das outras mulheres, não houve risco de interrupção. Ele teve total controle sobre a cena do crime. E é muito difícil de imaginar, acho que nem dá para imaginar, todo o horror que ela passou no seu último dia de vida. Essa última morte marcou o fim da série de assassinatos do Jack Estripador. Depois desse crime, ele desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. E uma curiosidade que eu não sabia, e que também eu procurei em outros lugares, também não achei essa informação, mas eu fiquei sabendo no tour, é que ele pegava os pertences das vítimas, como moedas que elas tinham, dinheiro, joias, e ele arrumava, organizava o lado do corpo delas, como se fosse algo até ritualístico. E agora eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas reflexões que eu tive sobre essa vivência. Quando eu cheguei em Londres, já estava tarde, estava frio, estava chovendo, e eu tinha que pegar ônibus e metrô para chegar até o hotel. E eu acabei ficando meio perdida, era a minha primeira vez lá, eu não sabia como as coisas funcionavam, minha internet também começou a falhar. Então, começou a dar aquela sensação de, meu Deus, quero chegar logo, eu tava cansada também. Então, eu só queria chegar logo em algum lugar quentinho, um abrigo, né? Poder comer, trocar de roupa. E essas mulheres, elas não tinham isso. E a vida delas já foi tão difícil mesmo antes dos casos. Por que que elas mereceram um final desse? E isso é coisa assim que eu não consigo entender, sabe? E eu também fiquei pensando, o quanto que a humanidade realmente está diferente do que ela era nessa época. Principalmente com relação a casos de feminicídio, de misoginia que a gente vê crescendo. E ainda que hoje em dia a gente tem câmeras, a gente tem o DNA, que eu acho que tudo isso acaba segurando muita tragédia. Mas
quantos crimes a gente vê que são cometidos diante da câmera mesmo. Então não sei, assim, o quanto que a humanidade melhorou. Ah, e outra coisa também que eu fiquei muito intrigada é o Jack, ele tava fazendo os assassinatos dele, ele não chegou nem perto de ser preso e ele simplesmente parou. Por quê? Né? Isso é algo que eu fiquei pensando. Se ele não tava nem perto de ser pego e ele era esse lunático, por que que ele resolveu simplesmente parar? O da Mary Jane foi o último. Será que esse assassinato terrível dela foi o grande finale macabro para tudo que ele estava fazendo? Não sei. Então eu queria muito saber, assim, o que vocês acham do porquê ele pode ter parado. E agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha viagem. Essa é uma foto do bairro Whitechapel, como ele é hoje, e assim como naquela época, a maioria dos moradores hoje também são imigrantes, mas de origens diferentes do que foram naquele tempo. Tanto que quando a gente chega, a gente já vê esse Welcome to Bangladesh pela quantidade de pessoas de Bangladesh morando lá. E, gente, só não repara muito na qualidade das fotos, porque eu nunca fui muito boa de foto, e quando eu tava no passeio, eu não sabia que eu ia fazer o vídeo. Mas eu prometo que da próxima vez eu capricho mais. Essa é uma rua de comércios que as vítimas frequentavam. Tinha um mercado bem grande que está lá até hoje. Essa é a hospedaria só para mulheres, onde a Catherine ficava, com a placa Woman na fachada. E hoje também não é um bairro tão tranquilo, tanto que a guia falou para ficar atento e tomar cuidado com a bolsa. Nessa outra foto, dá para ver a igreja, que as prostitutas da época ficavam andando em círculos, para mostrar que estavam disponíveis, e também o pub, que as vítimas frequentavam para beber gin. Então, esse pub ele era frequentado pelas vítimas e possivelmente pelo Jack, e eu resolvi entrar para ver como que era, para conhecer, e tendo ouvido toda essa história e com aquela arquitetura antiga ainda da época preservada, deu uma sensação bem estranha. O banheiro, ele parecia um mausoléu. E eu até tomei uma cervejinha, que é bem gostosa, e eu recomendo para quem estiver em Londres, tiver a oportunidade de ir para Londres, para fazer esse passeio, porque foi uma experiência bem bacana, bem diferente. E, gente, eu resolvi andar por um beco para tentar ter uma imersão maior do caso, e bem na hora eu cruzei com um cara. Eu não estava sozinha, mas mesmo assim deu uma sensação muito ruim. E eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu compartilhei essa experiência. E se vocês gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber mais notificações, que vai me incentivar a produzir mais conteúdos como esse. Um abraço!